Olha, gente, eu vou falar uma coisa, viu? Que coisa feia, viu? Como a gente paga a língua, né? Eu começo toda semana aqui, eu começo brincando, falando, olha como eu sou pontual, olha como a gente começa no horário. 2 horas eu já atrasei. E atrasei pouco não, 2 horinhas, gente. Hoje não teve jeito. Acho que a quarentena acaba reforçando uma coisa. Tô fazendo um barulhinho aqui porque eu tô chamando as pessoas aqui pro começo do papo, tá? Eu acho que a quarentena reforça um negócio, né? Normalmente você já tem aqueles dias que são corridos e que você não consegue pensar direito e fazer nada direito. E tem aqueles dias que são tranquilos, né? Hoje foi um dia corrido. Muita coisa, não estou reclamando, muito longe disso, ok? É só um comentário. Muitas coisas e muitas coisas ao mesmo tempo. Então, justamente hoje, às 2, que é o horário que a gente costuma fazer a live, pintou um compromisso aqui que eu tive que acompanhar. Então não foi possível. Tive que mudar a agenda dos convidados, coisa horrível, que coisa feia. Já pedi desculpas para eles e pedirei novamente assim que eles entrarem aqui. Mas é isso, gente. Começando agora mais um Todo Mundo Faz Live, mais uma edição. Estamos abrindo aqui o terceiro mês de troca de ideia. Terceiro mês, hein? E eu pensei nisso aqui para ser um negócio só para curtir a quarentena. Eu pensei, não, vai ser uns 2 mesinhos. Vai ser rápido. Vou fazer uns bate-papos, umas trocas de ideias aqui só para passar o tempo. Estamos aí já abrindo o terceiro mês de Todo Mundo Faz Live. Hoje, dia 7 de julho. É, Temos dois convidados hoje, como sempre, Alessandro Buzo e Tata Aeroplano. E antes de chamar aqui o Buzo, nosso primeiro parceiro que vai chegando aqui, só dando as dicas das lives de hoje, né? Eu sempre abro dando dicas de lives que vão acontecer. Ou seja, uma live que divulga lives. Tá todo mundo em live, não tem problema. 19 horas aqui mesmo no Orfeu Digital, aqui mesmo neste canal. A gente vai ter uma DR ao vivo. Olha só que coisa. DR com a Versa Libertalia. A Orfeu, que é a minha agência, fez a divulgação dos 2 primeiros singles, do começo da Versa Libertalia, que é uma banda nova. A gente partiu do zero e junto com o Luiz, que é o principal compositor e músico dessa banda, a gente vai conversar sobre como foi esse processo, então, de começar uma banda do zero, fazer uma divulgação e como é que estão sendo os resultados disso. Às 20 horas, hoje é um dia importante lá na Bahia, né? Hoje é o dia da independência da Bahia. Seria um dia de festa, tinha desfile, feriado, aquela coisa toda. Não vai ser possível. Então a Margarete Menezes vai fazer uma live hoje espetacular em homenagem à independência da Bahia. No mesmo horário, 20 horas, tem o nosso mano Dexter com a live Como Vai Seu Mundo. Genial, vou dar uma passadinha lá porque é obrigatório. E também no mesmo horário, 20 horas, são temas diferentes, né? Então não tem tanto problema. Essa, né, já é um tema, assim, já é um bate-papo. Um escritório de uma advogada conhecida, enfim, a Thaís Manprim. Ela vai fazer uma live com o tema Aposentadoria para os Profissionais da Saúde. Lá no Instagram é Manprim Advocacia, tá? Manprim, com M-A-N de navio, P-R-I-N de navio, advocacia. Falar, né, eu tenho vários amigos que são da área da saúde, já fui da área da saúde, já trabalhei em hospital também, então eu sei como é que é essa correria aí. Muito importante, né, e esses são os nossos heróis, né? E para finalizar, a última dica, eu vou dar uma roubadinha no jogo aqui, não é uma live, é um vídeo que entrou no ar ontem, muito legal, um vídeo chamado Sala de Roteiro. A gente brinca muito que o Brasil é uma série com um roteiro mal escrito, né? Que é um roteiro todo torto, que as coisas vão acontecendo de qualquer jeito. E aí fizeram uma série sobre isso. E é genial porque é texto do Antônio Prata e direção do Fernando Meirelles. Então, surreal, né? Sala de Roteiro tá no YouTube, já tá no ar, tá bom? Muito bem. Então vamos chamar o Buzo aqui. O Buzo já tá na área, que eu já vi ele dando ok, já dando ok. Vamos lá, Buzo. O Barizon também tem live, 19. Para falar sobre a Lei Aldir Blanc. Muito, muito bom, muito bom. Salve, Buzo! Oba, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, meu mestre? Pô, em primeiro lugar, obrigado por ter topado aí
né? Obrigado pelo seu tempo e desculpa a correria do horário aí, bicho. Loucuras, loucuras. Imagina. É bom que a agenda volte, já tá cheia, né? Tá movimentada. Pois é, bicho, eu queria saber de você também como é que tá essa questão da quarentena com você, porque você sempre foi um cara que teve uma agenda maluca também, sarau, compromisso, palestra, enfim. E obviamente tudo isso hoje está sendo substituído por outras coisas, né? Como é que você está aí no seu dia a dia, na sua agenda? Pô, então, eu comecei um isolamento social, eu, minha esposa e meu filho, exatamente o dia correto, eu comecei a partir do dia 17 de março. No dia 16 eu ainda tive um encontro social com dois, três amigos apenas, mas foi no dia 16. Dia 17 eu falei, pô, né, entendi que precisaria rolar um isolamento e comecei esse trabalho. Aí, primeiro dia, segundo dia, assisti um filme na Netflix, alguma coisa, aí comecei a falar, pô, será que vai durar um mês isso? Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu até imaginava que fosse um mês, estourando dois, né? E aí comecei a fazer uma live diária no Facebook, Buzo e Você. Eu comentava assuntos da atualidade e tal, e aí comecei a fazer. Mas depois surgiu outras possibilidades, eu comecei a fazer o Buzo Convida, uma live de entrevista no Instagram, e aí eu comecei a intercalar. Eu faço o Buzo Convida segunda, quarta e sexta, e aí estava fazendo o Buzo e Você terça, quinta e sábado. A do Facebook agora a gente está fazendo esporádico, não estamos fazendo mais esses 3 dias certinhos, mas o Buzo Convida continua, segunda, quarta e sexta, sempre às 18h30. Então, tem tomado meu tempo produzir, convidar os convidados, fazer cartaz, divulgar. Então, eu tenho assim feito bastante isso. Aos domingos, não todos os domingos, mas alguns domingos eu tenho feito Sarau Suburbano Virtual. A gente já fez 8 edições. Então também é bacana, porque o Sarau Suburbano ele completou 10 anos de atividades em maio, em plena pandemia, né? Então a gente ficou muito sentido de não poder fazer uma comemoração. 10 anos é uma data emblemática, né? E aí veio a necessidade de voltar a fazer o Sarau e a gente começou a fazer virtual, tem sido bem legal. Então, assim, tenho feito essas coisas. Agora eu estou com alguns convites aí para algumas lives, né? Hoje com você, amanhã eu tenho um café literário com o pessoal da Secretaria Municipal de Cultura, e tem o pessoal de Goiânia na semana que vem, e por aí vai. Então eu tenho feito essas agendas virtuais. Eu seria apresentador de uma live de uma banda aqui de São Sebastião, onde eu estou morando há 6 anos, o Senhor Bamba, mas por conta do aumento dos números aqui, a gente adiou, né? Ainda não tem uma nova data, então são isso. E também estamos começando uma conversa, eu e o Renateira dessa banda Senhor Bamba, porque a gente vai lançar um programa na internet, no YouTube, com previsão ainda não certo, mas com previsão de final de agosto. Então, assim, eu tento me manter na atividade porque eu não consigo ficar sem fazer nada. Agora, tirando isso, o resto do tempo eu estou escrevendo, estou lapidando um livro que já estava pronto e escrevendo um novo. E tenho lido também alguma coisa e assistido muitos filmes e séries para ajudar a passar o tempo. Pois é, eu ia te perguntar também sobre essa questão da criação, da escrita, né? Essa coisa que precisa de tanta concentração, que precisa, né, de algum momento ali de você com você mesmo e para criar, né? E eu vejo muita gente, artistas principalmente, compositores, que reclamam que estão com concentração zero, enfim, por causa das loucuras todas, né? Você consegue manter, se não, agora eu vou escrever, vou parar aqui e tal, você consegue isso? Então, eu tenho conseguido. No primeiro momento, assim que começou, né, o isolamento, já são 3 meses, no primeiro mês, principalmente, eu não escrevi nada. Uhum. Mas depois eu mesmo me senti na necessidade. Aí eu tinha um livro que vai ser... Eu tenho 13 livros publicados, mas nunca lancemos só de poesia. Tenho poesias em coletâneas e poesias em alguns livros que são contos e poesias, alguma coisa assim. Então eu tinha um livro que estava pronto, que chama Tipo Poesia, que estava para ser lançado, tinha uma conversa com a Patuá. E aí eu resolvi dar uma olhada nele, tinha alguns textos que falavam de futebol, eu resolvi tirar esses textos fora e colocar num outro projeto que fala só sobre futebol, que ainda é lá para frente. E tirando essas poesias, eu coloquei no lugar poesias diretamente do isolamento, poesias falando da pandemia.
Então, tem a primeira parte que já estava pronta e eu estou fazendo essa parte final. Então, eu estou lapidando um livro que já estava pronto e comecei um projeto novo que eu estou aí enveredando por ele. Então, assim, no momento eu tenho até escrito bastante. Eu gosto de escrever de madrugada. Não consigo me concentrar para escrever durante o dia, com esposa, filho circulando. Então, meu horário de escrever é madruga. Então, no momento eu tenho conseguido. Esse lance de não estar com a cabeça boa, às vezes, assim, bate um baixo astral, até pelo momento da política brasileira, esse desgoverno do Uhum. Bolsonaro, essas monte de loucura. Às vezes bate um desânimo, assim, por causa da questão financeira. A gente que é artista está sem renda, então, né, eu, graças a Deus, não pago aluguel, né, não tem faltado o básico, mas, poxa, algumas contas estão na espera da vida voltar ao normal. Então, isso às vezes dá uma chateada. Quando eu passo um dia meio desanimado, eu acho normal falar, relaxa, é isso mesmo. Mas no outro dia eu já acordo animado, surge alguma nova ideia, algum novo projeto e eu me reanimo de novo. Mas tenho feito as coisas assim de boa. Também aqui eu moro, como eu falei, no litoral norte, então eu tenho um quintal grande, com muito verde ao redor. Esse quintal grande me possibilita jogar um futebol com meu filho. Então essas coisas assim dá para você dar uma respirada. Melhor do que se eu estivesse em São Paulo, morando num apartamento. Eu não sei como eu estaria se eu estivesse nessa situação. Talvez estaria um pouco mais difícil. Mas aqui realmente tem esse alento da natureza, né? Total, total. O clima ajuda muito, né? Isso é muito legal. A gente se conecta mais também com tudo, né? Com o universo, né? Sei lá. Você falou então agora sobre essa coisa do livro de poesia e tal, que você está aí finalizando e tudo mais, né? Eu queria voltar um pouquinho para a sua origem como escritor ou como admirador da literatura. Você é um cara da periferia, está em Paulista, né? Zona Leste aqui de São Paulo, né? Sim, sim. E realmente eu lembro, por exemplo, o meu primeiro contato com poesia foi um pouco traumatizante, assim, aquela coisa da escola, aquela professora e tem que ler e pai, não tem muito para onde ir, tem que fazer as coisas obrigado, né? E aí fica aquela coisa na cabeça estranha, sei lá, acho que eu só fui me recuperar para poesia depois com rap, porque eu vi que era a mesma coisa, entre aspas, né? Ritmo de poesia. Pois é. E como é que foi com você, então, esse comecinho, quando você olhou para a literatura pela primeira vez, foi legal e já foi direto? Como é que foi isso? Eu não tenho essa lembrança muito clara do contato com a literatura na escola. Eu lembro na escola, uma coisa que eu lembro muito bem, é que eu fazia umas redação sempre maior do que a dos meus amigos de sala. Então, assim, eu já tinha uma veia ali de escrever um pouco mais do que o normal. Então, eu lembro de uma professora de português lá no Jardim Olga, no Itaim Paulista, na escola Bagby, onde eu estudava, no Jardim Campos, que essa professora chamada Clélia, uma vez ela elogiou uma redação minha e leu para a classe. Então, assim, nem lembro o que falava a redação, mas eu fiquei muito feliz E a minha mãe era leitora, né? A minha mãe, ela foi empregada doméstica há muitos anos. Quando ela se separou do meu pai, ela era dona de casa, virou empregada doméstica, trabalhou por alguns anos. E depois ela passou num concurso público e começou a trabalhar em hospital, no Hospital do Tatuapé, e depois em creche municipal, da Prefeitura de São Paulo. Aí, quando ela foi para a creche, ela foi trabalhar perto de casa no Itaim. E minha mãe sempre foi leitora. Ela sempre tinha um livro que ela estava lendo. E aí ela começava a trazer... Eu tenho um irmão 4 anos mais novo, o Álvaro. E ela sempre trazia um gibi da Turma da Mônica, um menino maluquinho do Ziraldo. Ela sempre começou a trazer algumas coisas para a gente pegou o hábito da leitura. Então, assim, eu lembro de ter aprendido a gostar de ler através da minha mãe, não através da escola. Uhum. Mas aí foi aquilo, né? Uma coisa de infância, começo de bem... E depois teve uma época que eu me afastei. Assim, eu me afastei geral, assim, de tudo que... De leitura. Foi uma época de balada, adolescência. E na minha adolescência também, eu trabalhei desde os 13 anos de idade na Praça da Sé. Então eu tinha que me locomover de Itaim para o centro desde muito criança para ajudar minha mãe. E Uhum. aí eu comecei, eu acho que com 16 anos, eu comecei a usar cocaína, passei a ser usuário de droga.
E eu não roubava, não fazia nada errado, mas eu gastava o meu dinheiro, eu jogava o meu dinheiro num poço sem fundo, que era as drogas. Uhum. Então, essa época de balada, droga, eu não lia nada. Nesse escritório de contabilidade que eu trabalhava na Praça da Sé, uma vez entrou uma mulher com um catálogo do Círculo do Livro. Não sei se é da sua época. O Círculo do Livro tinha um catálogo, você escolhia um livro e você pagava um boleto bancário na época, né? Não tinha cartão de crédito naquela época. Você pagava um boleto, recebia um boleto bancário, pagava, quando você pagava, o livro vinha pelo correio. E aí uma mulher entrou com esse catálogo, ninguém no escritório ia comprar nenhum livro. Quando ela estava saindo para ir embora, eu bati o olho num livro que me chamou a atenção e chamei ela de novo, de volta, e comprei o livro. Era o livro Cristiane F., 13 anos drogada e prostituída. Caramba. A partir do Cristiane F. foi a minha retomada na questão da leitura. Foi quando eu voltei a ler. E aí depois eu comprei vários livros do Círculo do Livro. Na época de ler Sidney Sheldon, na época de ler... E aí depois teve esse momento de retomada com o Círculo do Livro. E depois 2 amigos meus montaram um sebo no Itaim Paulista. Chamava Sebo Mutante. E aí foi quando, mesmo sem grana, uma época que eu estava muito ruim de grana, muito cheio de problema, eles me emprestavam livro. Eu não, além dos livros no sebo não ser tão caro, mas ainda eles me emprestavam. Eles chegavam e falavam, pô, Bu, você precisa ler isso aqui. Aí me jogavam um Capitães da Areia na mão. Né? Pô, aí não teve como, né, cara? Aí eu realmente voltei a ler, né, como um leitor mesmo. Já me considerava um leitor. E aí nunca mais você, uma vez lendo, você nunca mais perde o hábito da leitura, né? A escrita que vem um pouquinho depois. Sim. É isso que eu ia perguntar, porque, óbvio, né, tem uma virada de chave importante aí, né? Você lê, legal, né? As pessoas leem, mas aí a partir... Você já falou da questão das redações, legal, você já sabia que tinha alguma coisa ali. Mas Mas partir para o profissional, né? Nunca imaginei que fosse escrever, muito menos escrever um livro, e muito menos mais de um. Aí o que acontece? Eu sempre li, paralelo aos livros, eu sempre li jornal impresso. Na época, né, antes da internet e tal, eu lia todo dia, eu parava para pegar o trem, eu parava na banca de jornal em frente à estação de Itaim Paulista e comprava um jornal, era fato. E eu não tinha um jornal assim que eu lia todo dia mesmo. Às vezes o Palmeiras tinha ganhado, eu comprava um jornal de esporte, a Gazeta Esportiva. Às vezes eu comprava um Diário de São Paulo, que era Diário Popular na época, Folha, enfim. E aí, na Gazeta Esportiva tinha uma coluna de leitores. E ali o assunto era futebol, né? O assunto ali... Sim. E aí eu comecei a escrever umas cartas e mandar para essa coluna. E aí começaram a publicar. Teve uma carta que eu mandei grandona que saiu mó pedação assim no jornal, um texto meu. Até aí eu escrevia, mandava e eu achava legal quando eu via que eles publicavam. Só que eu nunca imaginei que alguém ia ler aquilo e saber que era eu. Aí um dia eu estava no trem, a gente sempre pegava uns amigos junto, uma galera assim, era comum no trem, né? Ter grupos de amigos que pegavam junto. Um dia o cara chegou em mim e falou assim, porra, eu gostei do que você escreveu na Gazeta Esportiva. Aí eu falei, pô, como é que você sabe que é eu? Ele falou, pô, eu vejo você no jornal, aí eu também gosto de ler a Gazeta, e um dia eu vi o texto e vi que era você. Aí eu falei, pô, que legal, né, cara? Achei super interessante. Com a repercussão desses textos, lá no Sebo Mutante, onde eu frequentava, colava um cara lá que tinha um jornal de bairro. O jornal chamava Página 1. E esse cara que chamava de Jair, ele falou assim, Buzo, por que você não escreve uma coluna sobre futebol de várzea? Você pode... de repente, pegar uns times que tem mais de 20 anos de história, uns times antigos, 20, 30 anos. Tinha time lá com 40 anos de trajetória. E aí você vai lá, assiste um jogo no domingo e faz uma matéria sobre a história do time. Uma coluna no jornal, né, cara? Pô, achei legal e comecei a fazer. Aí depois, como eu frequentava estádio na época, na realidade eu frequento hoje, ainda frequento estádio. Passei muitos anos, mais de 10 anos sem ir no estádio. Aí, quando meu filho cresceu e virou palmeirense, eu voltei a ir no estádio com ele. Mas naquela época eu ia. E aí eu cheguei no cara do jornal e falei, eu queria fazer uma matéria com alguns caras, assim, alguns torcedores emblemáticos. Aí o cara pegou, botou pilha. Falou, pô, faz aí e tal. Então, além da coluna de várzea, eu comecei a entrevistei o Paulo Serdã, presidente da Mancha Verde.
Entrevistei o Ribeiro, que era da Coração Corintiano, que ficava ali na esquina da Ipiranga com a São João. Ele Tô tinha um ligado. cabelão. E ele tinha uma Cabelão, história louca, lembro, porque ele já lembro. tinha ido em várias Copas do Mundo. Tinha uma loja que chamava Babuche, que patrocinava ele para as Copas. E aí eu Sim. entrevistei ele. Então, começou essa repercussão das pessoas saberem que era eu que escrevia aquelas matérias. Aí foi, né, o primeiro passo de ter uma repercussão do que eu escrevia. Mas, assim, pensar em escrever um livro nunca tinha, não tinha chegado ainda nesse ponto. Aí um dia, cara, eu vi um panfleto que era da ouvidoria da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitano. E o trem estava horrível, como sempre foi, né? E Uhum. aí ali tinha um e-mail e um 0800 da ouvidoria da CPTM. Aí eu falei, pô, vou escrever um texto falando a visão do usuário e vou mandar nesse e-mail da ouvidoria. Mas detalhe, eu não tinha computador em casa, quase ninguém tinha no Itaí Paulista nessa época. Sim. Mas o meu primo trabalhava num grande escritório de advocacia na Avenida Paulista. Aí eu peguei e falei para ele, ó, vou escrever um texto e você digita para mim, cria um e-mail, que eu nem tinha um e-mail, e manda. Ele falou, pô, manda, pá. E aí a gente mandou. E aí a CPTM nem respondeu, nunca respondeu. Uhum. Aí eu peguei e achei que o texto, porra, mano, não é porque os caras não responderam que o texto vai morrer, né? Aí eu peguei o rodapé do jornal que eu lia, Folha de São Paulo, Alameda Barão de Limeira, e comecei a mandar o texto para a imprensa, para ver se alguém queria fazer uma matéria com a Sim. versão dos usuários. Aí ficamos no vácuo de novo. De novo, ninguém respondeu. Aí eu falei, sabe uma coisa, mano? Vou tirar 50 xerox 50 cópias desse texto e vou distribuir para as pessoas que pegam o trem comigo. E aí, cara, distribuí esse texto no trem. A gente pegava uma galera lá à tarde, no último vagão. O último vagão era meio... Era amado e temido. Temido porque o Uhum. pessoal fumava uns baseados no trem, e aí a polícia ia lá, enquadrava, e era mó... E aí eu distribuí para essas pessoas, e no dia ninguém comentou nada. Mas no dia seguinte, as pessoas começaram a dar um retorno do texto. Falar, porra, me senti representado. Pô, finalmente alguém falou. Ó, e aí, com o passar dos dias, depois dessa repercussão do texto, algumas pessoas começaram a falar, por que você não escreve um livro do trem? Aí, pô, aí foi a primeira vez que... Por que você não escreve um livro, né? Comecei a escrever, cara. Comecei a escrever num caderninho, não tinha computador. Comecei a escrever à mão, num caderno. Papapá, lia para minha esposa. Isso era 99, eu tinha casado em 98. Sou casado desde 98. Lia para minha esposa, ela falava que estava legal e tal, e vamos. E o livro ficou pronto, né? Finalizei o que eu pretendia escrever. Uhum. Só que aí eu precisava digitar, cara, e não tinha onde digitar, assim. E aí um cara que trabalhava comigo, eu falei do livro para ele, comentando na hora do almoço ali e tal. O cara falou, eu tenho um computador lá em casa, mano, mas eu não tenho tempo, né? Trabalho aqui que nem você, das 8 às 18, Sim. chego em casa cansado, acho que ele fazia faculdade, sei lá. Aí ele falou, se não tiver pressa, eu digito. Aí ele demorou uns 4 meses e me entregou um disquete, falou, seu livro tá aqui. E aí eu imprimi, dava umas 80 folhas de sulfite, eu imprimi aquilo ali e falei, o que fazer agora? Aí eu peguei e comecei a mandar essa cópia do livro para algumas editoras, pegando o endereço das editoras nos livros que eu tinha em casa. Abri o Uhum. livro, estava lá o endereço da editora, mandei para várias. E aí começou a chegar algumas respostas que estavam fora do padrão editorial. Né, várias respostas, vários nãos, alguns elogiando, alguns desejando boa Sim. sorte. E começou a chegar algumas editoras independentes. A gente cobra e faz o livro. Só que, eu sempre trabalhei. Nessa época eu já estava vendendo alimentos. Eu trabalhava na zona cerealista vendendo alimentos para restaurantes, Uhum. grandes restaurantes. Tipo Fazano foi meu cliente, Esporte Clube Pinheiro, vários restaurantes, Da hora. clubes, hospitais famosos. Aí, aonde o cara digitou o texto para mim. E Uhum. aí, né, cara, eu tô lá com o livro, tentando daqui e dali, mandando para as pessoas. E aí, um dia, um das editoras que eu enviei me indicou para uma matéria do SPTV, por ironia do destino, depois eu fui trabalhar no SPTV anos depois. Eles me indicaram para uma matéria que era da Bienal do Livro de São Paulo, que queria falar com 3 autores que estavam tentando lançar seu primeiro livro. E aí alguém Uhum. me indicou, tem esse cara que fala, pô, nunca tinha dado uma entrevista na minha vida. E aí me liga o SPTV para fazer uma matéria dentro da estação de trem do Brás. Mano, eu falei, não vai dar certo.
Vou chegar lá, vai me buscar as pessoas ao redor do repórter, não vou falar nada. E aí cheguei lá, cara, não deu outro, né, meu? Câmera da Globo, microfone. Era o Brito Júnior, o repórter. Brito Nossa. Júnior lá com o microfonão, pô, rodeou de gente, né, cara? Aí eu vi que tinha um monte de gente olhando, eu me desliguei deles e só respondi o que que o Brito Júnior me perguntou. E aí a matéria foi pro ar, cara, mas foi uma matéria grandona. Cada um dos 3 autores teve um pedação e depois cortava para a Bienal do Livro. Uhum. E aí depois disso eu fiquei famoso sem ser, cara. Todo lugar que eu ia, os caras, pô, te vi na televisão, pô, te vi na televisão. E o livro? Aí eu tinha que explicar que o livro não existia, que não estava pronto. Aí, resumindo, né, que o tempo não permite. Quando um dia eu estava lá na minha mesa, né, vendendo alimento, Uhum. já tinha passado algum tempo, né? Eu não estava mais na mesma empresa que o cara digitou o texto para mim. Estava numa outra que era em Guarulhos. Eu tinha saído da zona cerealista e trabalhar em Guarulhos, mesmo ramo, vendendo alimento. E aí um dia eu estava lá meio viajando na maionese na minha mesa e o meu gerente me chamou. Tinha os vendedores e o gerente de vendas. O gerente me chamou, eu falei, vai me chamar a atenção que eu estava viajando, né? Não estava trabalhando. Aí quando eu sentei na mesa dele, ele falou assim, e o livro? Aí eu falei, porra, até você está perguntando desse livro. Aí expliquei que o livro, a única forma de lançar era independente e eu não tinha dinheiro. O que eu ganhava de salário era para sobreviver, cara. Eu pagava minhas contas, alimentação, pagar as despesas da casa. Eu tinha um filho, meu filho nasceu em março de 2000, eu lancei o livro em dezembro de 2000. Então, assim, eu tinha um filho bebê e família. Então, assim, o que eu ganhava era só para sobreviver. Falei, ó, eu não tenho dinheiro e a única forma é independente e custa cerca de R$ 3.000 para fazer 500 exemplares. Aí ele falou, me dá uma cópia aí, vou dar para o dono da empresa. A empresa era uma empresa grande e o dono da empresa mal falava bom dia para a gente, assim. Ele falava um bom dia, não era aquele cara próximo. Aí eu achei que não ia dar em nada. Aí um belo de um dia, depois que ele deu o livro para o dono da empresa, ele me chamou na sala dele e falou, ó, eu li seu livro e gostei. Pô, eu fiquei felizão do Carvalho que tinha lido. E aí ele falou assim, o que você precisa? Aí vai eu contar a história dos R$ 3.000. O pai falou, ó, o dia que você precisar de R$ 1.000 para completar, você pede para minha secretária que eu não vou te emprestar nem te dar um adiantamento. Eu vou te dar esse dinheiro. R$ 1.000 dos 3.000 que você precisa, quando você precisar dele para concretizar, você me procura. Aí fui sair da sala dele desiludido. Eu falei, mano, eu não vou conseguir os outros 2.000, nunca vou pegar o 1.000 dele para completar, então, mesma coisa, ele não ter oferecido nada. Mas aí, né, à noite, pensando com a cabeça no travesseiro, eu falei, não, mano, já fui em várias editoras que se eu falar que eu tenho 1.000 de entrada, os caras vão fazer o livro. E aí foi isso que aconteceu. Entrei em contato com uma das editoras que eu já tinha falado, falei, ó, queria fazer aquele projeto do meu livro e eu tenho R$ 1.000 para dar de entrada. Com R$ 1.000 o cara já marcou uma reunião. Quando eu cheguei lá, já me serviu um cafezinho. E eu virei escritor, cara. Um dia eu saí lá de Pinheiros, da editora, com 500 livros debaixo do braço e virei escritor. E aí veio outra etapa, né? O que fazer com os livros? Primeiro, vendi na empresa que eu trabalhava uns 40, porque a empresa era grande, como eu falei. Então, os amigos da empresa que viu o processo da empresa ajudar, comprou. Vendi para uns parentes, fiz um lançamento lá no Itaim Paulista, vendi uns 10 livros no dia do lançamento, nem isso. E aí depois eu comecei a frequentar eventos de hip hop para que desse uma brechinha para ir falar do meu livro. Comecei a ir aqui e ali, aí descobri que existia sarau, os primeiros saraus, pioneiro. Descobri que tinha Cooperifa, descobri que tinha o sarau do Binho, e aí era longe pra caramba, cara. Para mim que não tinha carro, para sair de Itaim Paulista e ir para Cooperifa, lá na Zona Sul, era mais 50 quilômetros, muito mais. Então, assim, eu ia com muita dificuldade nesses eventos e tal. Eu ia sem carro, com condução, chegava de madrugada em casa, no outro dia tinha que trabalhar. Mas, enfim, foi o início da minha trajetória, foi essa aí. Não, é uma saga, né, bicho? Muito bom. É uma história que você vê que, né, tem o esforço, mas sempre tem alguém que precisa dar aquele empurrão também, porque é isso, né? O artista, o escritor independente é o que mais depende, né? Não tem jeito, né? É E só isso. concretizando o que eu já te contei antes, assim, antes de eu casar, né? Eu casei em 98 e lancei meu livro em 2000. Meu filho nasceu em 2000. Antes de eu casar, eu parei de usar droga. Aquela fase que eu fui usuário de cocaína, eu parei quando eu fiquei noivo. Quando meu namoro virou um noivado, eu contei para minha noiva que eu usava droga, ela chorou e tudo, e aí
eu tive que escolher. Eu continuava usando droga, eu continuava noivo, e eu preferi continuar noivo e estou casado até hoje. Então, assim, desde então, eu sou um ex-usuário de droga. Sim, sim, total. O nosso tempo está quase acabando, mas acho que dá para falar rapidinho ainda de uma última questão que é importante na sua história, que é essa questão dos saraus, né? Você falou lá no começo que está rolando o sarau online, né? Ele está acontecendo e tal. Em primeiro lugar, para você, se isso é estranho ou não, como é que está a sua adaptação em relação a isso? E se essa coisa do online também, de repente, pode sobreviver para depois da pandemia, né? Para trazer mais gente, por exemplo, de fora de São Paulo. Como é que você acha esse movimento aí? A gente tem uns minutinhos ainda. Das 8 edições que eu fiz do sarau, eu tenho dois sarau por mês. Um no Litoral Norte, em Boiçucanga, São Sebastião, e o sarau do Bexiga. Então, as 6 primeiras edições foram intercalando entre Bexiga e Litoral, Bexiga e Litoral. Aí eu fiz uma só com autores de outros estados que já foram no sarau suburbano. Então, eu fiz uma edição com Nelson Maca da Bahia, vários caras do outro Uhum, estado. E a última edição foi só com mulheres. Então, assim, foi 2 temáticas, né? Um de outro estado, outro de mulheres e os saraus normais. Assim, os projetos online, as lives e tal, é uma coisa que com certeza veio para ficar, que vai ter uma uhum, continuidade pós-pandemia. Então, essa que eu faço no Facebook de entretenimento, de comentar assuntos da atualidade, eu pretendo fazer esporadicamente da rua, levar para a rua, uma coisa que nasceu dentro de casa, levar para a rua. Então, uhum. o Buzo e você continua em eventos. E até em momentos de entretenimento, eu acho legal isso também. Sim. O Buzo convida a live de entrevistas, quando acabar a pandemia, não vai ser mais 3 vezes por semana, que é muito puxado, mas pelo menos uma vez por semana pretendo continuar. E o sarau virtual, esporadicamente, sim, para fazer uma edição com, que nem você falou, pessoas de longe e tal. Então, É. mesmo com a volta do presencial, são projetos que eu pretendo continuar. E eu queria dizer que o sarau ele acontece no Bar da Praia, em Boiçucanga, São Sebastião, na segunda-feira de cada mês. E acontece na Giostre Livraria, ao lado ali do Teatro Sérgio Cardoso, na Rui Barbosa, na terça-feira de cada mês. O sarau aconteceu até dezembro de 2019 na minha livraria, né, a Livraria Suburbano Convicto, que depois de 12 anos Uhum. e meio de atividade, fechou as portas por dificuldades financeiras e tudo. E aí a gente queria continuar no Bexiga, porque já tinha uma identificação com o bairro, Sim. uma periferia no centro, e também fácil acesso para as pessoas de várias quebradas por lá. E aí a gente surgiu a possibilidade de fazer na Giostre, e a gente tem feito. Antes da pandemia, fizemos algumas edições já lá. E aí veio a pandemia, deu uma parada, mas quando acabar, estaremos de volta nesses 2 formatos aí, Litoral Norte e Bexiga. Da hora. A situação já estava bem complicada antes mesmo da pandemia, né? Então isso aí só veio mesmo para dar aquela pancada, né? Buzu, sua história é gigante, é incrível. Lógico que meia hora é pouco, infelizmente. Tinha muita coisa ainda para falar com você, mas aí, sei lá, vamos deixar para uma próxima aí, de repente, mais para frente a gente bate mais um papo aí, tranquilo? Com certeza, estou à disposição, acho bacana, admiro também seu trabalho, acompanho. Então, assim, a gente está à Uma disposição. honra. A hora que quiser falar mais, estamos aí. Obrigado, meu. Se cuida aí, tudo de bom, viu? Tá joia. Vou acompanhar aí a continuidade da live. Valeu, irmão. Até mais. Valeu, mestre. Abraço. Abraço. Esse foi. Olha, que beleza, hein? Muito bom, né, gente? Tem umas histórias, bicho, que, pô, o Buzo, assim que eu fiz a listinha de convidados aqui pro Todo Mundo Faz Live, eu botei o Buzo ali na primeira. Falei, não, o Buzo tem que estar porque o bagulho é doido. Muito bom. Legal, né, gente? Vamos lá pro Tatá, então? O Tatá já tá aqui, que eu vi ele entrando aqui sorrateiramente, bem na dele aqui, tranquilão, mandou um joinha. Entrou, mandou um joinha, pegou o seu lugar, ficou ali tranquilo, aguardando o chamamento. E aí, E aí, parceiro, Tata? Tudo bem, tudo? cara? Como vai? Tudo bem, tudo em ordem. Estamos aí, paz em meio ao caos, né? Como diz aquela música, aquela canção da RZO. E aí, como é que estão os seus dias, cara? Trancado aí, tá conseguindo ficar em casa ou tá tendo que sair para fazer coisas? Como é que tá? Cara, eu tô ficando com a minha mãe, né? Tô em casa. Eu tô organizando aqui o esquema todo da casa com a minha mãe e tal, e sem sair. Continuando ainda na, na quarentena, né?
Total, total. É o que precisamos fazer. É, E, bicho, você acabou de lançar um disco, Delírios Líricos, certo? Tá aí nas plataformas de streaming todas aí disponível. E pelo que eu li, você já estava produzindo ele, né? Antes de pandemia, antes de tudo, e lançou agora. Você já tinha finalizado ele? Precisou fazer muita coisa ainda nesse esquema sem sair muito? Como é que foi esse processo? então, o disco ele estava pronto desde dezembro, né? Tá. Então, o que acontece? Ele ia ser lançado em março. Aconteceu que tudo estava tudo pronto. Inclusive já tinha ido o CD para fábrica, tudo Uhum. antes da pandemia acontecer, né? Então, assim, no dia 12, 13 de março, que foi quando eu passei já a ficar em casa, o disco todo já estava organizado, ele já tinha ido para a prensa do CD e tudo. Então foi mais, assim, é, esperar um momento para soltar ele, né? Que soltei ele em maio, foi dia 12 de maio que eu soltei. Então, todo o processo de produção, já estava tudo organizado, então foi meu trabalho ali através das redes sociais, né? Tipo, o lançamento Uhum. e como é um material que já estava criado por mim há muito tempo, eu falei, cara, eu vou trabalhar esse disco e soltar ele e interagir com as pessoas no modo digital, porque quando a gente sabe que vai realmente sair para presencialmente, assim, é questão para o ano que vem, né, cara, de fato mesmo. Sim, Trabalhando remotamente ele e tal, e ocupando a cabeça também, né, porque é uma sim. maneira também da gente sair um pouco de alguns lugares e ir para outros, né. Total, total. E pintou nesse processo, então, pô, vai lançar, não vai? Pintou essa dúvida, pô, as pessoas estão em quarentena, estão preocupadas com outras coisas, enfim, solto ou não solto? Pintou essa dúvida, de repente, até de não lançar ou foi direto? Não, eu conversei bastante com a Francine Ramos, né, eu trabalho com a Fran faz um bom tempo, então quando estava perto do lançamento, que estava planejado, a gente realmente mudou, a gente adiou, porque o lançamento ia ser ali para abril. Uhum, Então a gente deixou até assim, até a gente entender com relação eu particularmente assim, fiquei um tempo assim realmente tipo bem afastado de tudo, de rede social e reconfigurando tudo, né? Porque tinha uma uhum, de coisas, tem show marcado, não sei o quê, e passe trabalhos que eu desenvolvia como DJ, sim, enfim, uma mudança muito radical, né? E aí fiquei um mês e meio tipo organizando isso e também pensando, putz, tem muita coisa acontecendo, cara, muita coisa pra gente refletir a respeito. Que daí conversando com a Fran, a gente organizou de adiar o mês e aí a gente soltou em maio. uhum, Dentro de toda esses absurdos porque a gente foi passando, né, políticos e tudo mais, esse momento que a gente se encontra que cada dia é uma bomba que estoura, né? Mas por outro lado, foi a música que durante todo aquele processo que eu estava vivendo antes do lançamento, eu escutei muita música, eu estava muito conectado com a música e a música me fez muito sentido, escutei muito som. Então, saquei, cara, a música tem o sentido pra galera. Não tem por que segurar e soltar lá na frente também, sabe? Que até lá na frente também vai parar, não vai fazer muito mais sentido até pra mim mesmo. uhum. E pra banda, né, que gravou esse disco comigo e tal, os meninos todos e tal. Sim, sim, total, perfeito. Aliás, eu nunca tinha reparado na sua discografia toda contando tudo, né? Jumbo Electro, Cérebro Eletrônico, e tem ali 15 discos, né? Somando tudo, e em alguns anos, inclusive, tem ali dois discos, né? De dois projetos diferentes e tal. É muita coisa, né? Enfim, a que se deve isso? Assim, é uma hiperatividade artística, é uma vontade mesmo de dizer as coisas.
Tem alguma explicação para esse número todo de trabalhos? Tem uma explicação. Aí a Alessandro Busto está falando que música e literatura são essenciais na pandemia. Salve, Alexandre, estava vendo Total. o papo e concordo contigo totalmente. Então, respondendo você, Marcos, mas emendando no Alessandro, tipo, a Sim. leitura, para mim, é o meu principal, é a principal fonte de inspiração para as canções que eu escrevo, né? Então, eu leio ininterruptamente. Faz muitos anos. Eu emendo um livro no outro, leio de tudo, de poesia, de romance, de livros de biografias, textos assim longuíssimos, textos curtos. E eu componho muito desde pequeno. Então eu comecei a criar as primeiras canções. A primeira canção fiz, letra e melodia, eu tinha 6 anos de idade. E aí foi muito um baque muito doido, porque eu não contei para ninguém. E eu compus a música, tava com meu pai, tava de mão dada com ele, caminhando e tal. E eu achei isso muito doido. E eu fui compondo uma música por ano. Aí quando eu tinha 12, 13 anos, eu comecei a compor muito já. Então comecei a fazer tipo 10 músicas por ano, uma média, e ela foi aumentando, foi aumentando. Então, nesse meio período daí, nesse meio tempo, eu falei para as pessoas que eu fazia música, que eu compunha, já tinha um monte de coisa produzida e sempre fui compondo muito, fui criando muito. Então, o meu processo de criação ele é muito intenso. E quando eu aprendi a produzir álbuns em estúdio, que foi principalmente a partir de 2011, quando eu gravei o primeiro álbum com um dos Tangalas, Junior Boca, o Bruno Buarque, o Lenis Rino, facilitou muito o tempo de imersão no estúdio. Então, eu aprendi a produzir, Uhum. a gente trabalhar assim, muito rápido. E eu encontrei 2 lugares principais para mim trabalhar esses discos todos. O Estúdio Minduca, que é o estúdio do Bruno Buarque, onde eu gravo os álbuns individuais, e o Estúdio Submarino Fantástico, que eu gravo com o Otávio Carvalho, que é o meu grande parceiro com o projeto Frito Sampler, e que o Otávio também produziu com a gente o Cérebro Eletrônico, Vamos pro Quarto. Uhum. Então, o que aconteceu? Eu fui, com o passar do tempo, produzindo um disco por ano, né? Gravando e produzindo. Tá. Como eu componho muito, crio muito, aprendi produção com a galera, e a gente entrou numa coisa emendando coisa na outra, assim. Para mim, que vivo disso, que para mim é um baita prazer, eu amo música, eu amo escutar música, é um negócio muito doido, me alimenta demais. E a experiência também, né? Você vai ficando mais velho, você vai adquirindo uma experiência com tudo, né? E tem sido muito legal. Total, total. Nesse disco novo, eu vi você falou sobre essa questão de estar sempre compondo desde criança, né? Eu vi que ele é quase todo autoral, só tem uma faixa, né? Que é do Maltner e do Jacobino, e tem também algumas canções, pelo que eu li ali, você resgatou letras que já estavam feitas há alguns anos, né? Mas eu queria falar especificamente sobre a Ressurreições do Maltner e do Jacobina, né? Por que que você selecionou essa faixa num disco que era de composições suas, né? Qual que foi ali a história dessa música? Então, é o seguinte, quando eu escutei o disco, né? Quando eu peguei o disco do Maltner na época, eu acho que o Revirão é de 2006, se eu não me engano. Hum, Aí eu apaixonei pela música. E eu punha ela nas discotecagens que eu fazia, quando eu era residente no Estúdio SP, que eu tocava muita música brasileira. sim. Ela fazia parte do meu set e ela fazia também, e eu botava ela para correr. Então eu punha, a música tem 5 minutos, a versão do Maltner com Jacobina. Então eu saía para correr, então eu dava altas caminhadas, escutava ela no repeat, assim. E eu tive muita vontade de tocar ela, porque é uma letra, assim, que bate muito para mim. Eu ficava imaginando a cena do Maltner cantando a música e, enfim, isso me pegou. Aí um dia eu tava com violão e tirei ela. Enfim, eu botei uma harmonia, talvez, mudei a harmonia original da Uhum. música, né, e tal.
E aí eu comecei a colocar ela em shows. Então ela já estava nos meus shows que eu faço de voz e violão há muito tempo. Uhum. Foi quando eu entrei para selecionar material para o disco novo, ela estava entre as músicas desse disco. E o que aconteceu? Eu compus um monte de música nova, né? Um pouco antes de entrar para gravar. Eu que acabei, tipo assim, derrubando o disco inteiro e só sobraram 3 músicas do que seria o disco que não foi lançado, Tá. que é a Ressurreições, Deusa de 67, 30 anos essa noite. Então foi isso. E é uma música que, para mim, era necessário gravar ela. Eu gosto muito da letra, eu gosto muito da mensagem. Ela bate uma energia em mim muito louca. E que tem uma coisa também que é muito, muito interessante, que é a energia que a música bate, que é a energia que quando você, de músicas que eu vou tocando, e ela me dá uma energia, ela bate uma doideira, né? E em Ressurreições, toda vez que eu faço, bate uma super doideira, assim. Total. E esse mais recente do Maltner, que você deve ter ouvido com certeza, é uma coisa linda, né? Você vê que essa. Não só ele, né? Acho que tem uma coisa nessa geração, né? Desses artistas que estão ali pelos 70 e pouco, chegando nos 80, tem uma integridade, né? Tem uma. Você deve ser inspiração para você, toda essa geração, né? Com certeza. É uma inspiração total. E eu estava até conversando hoje com um amigo mais cedo, assim, trocando uma mensagem com ele. Tava falando do Gil, assim, do Gilberto Gil. E, Uhum. tipo, a gente tem muita sorte mesmo, de ter Gil, Caetano. Tô falando da geração que é ali final dos 60 a 70. Uhum. Chico, Sim. Jacques Macalé, mais recentemente Elza Soares, que é de gerações ainda mais antigas ainda, produzindo material novo, fazendo uma conexão com novos compositores e novas compositoras, né? E novos. Uhum. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. A gente tem muita sorte mesmo. E pegar um disco novo do Gil, né? Que eu peguei Uhum. o ano passado, retrasado, né? O Ok, Ok, Ok. E assim, é muito foda. É muito bom mesmo, porque isso alimenta demais a gente. E nesse momento, então, mais importante ainda, né, cara? Porque eles têm uma sabedoria existencial gigantesca, que a gente conhece através da literatura, através de uma filmografia, né? E então, cara, a gente tem que estar muito conectado com eles agora, porque eles têm muito, muito o que passar pra gente, assim, de muitas experiências existenciais, né? Por quando nós estamos passando agora, e eles passaram lá atrás por coisas assim que tem alguma similaridade, entendeu? Uhum. Então, eu tô escutando direto, escuto muita gente nova e escuto sempre também artistas de todos os tempos, dos antigos, que estão aí para nos ensinar sempre, né? Em Maltner, que é um desses aí para mim, assim, mestre. Sim. Não, isso que eu ia falar também. A gente tem esses artistas que estão aí consolidados, mas a gente tem uma cena que é mais nova também, né? Que está vindo muito forte também, muito imponente, né? Dando uma cara ali que vai totalmente contra aquele discurso, não tem nada acontecendo na música que a gente sempre vê aí alguém falando, né? Tem muita coisa acontecendo na música, né? É surreal, né? É difícil É, acompanhar. é difícil de acompanhar, tem muita coisa acontecendo e, e, e de tempos para cá eu gosto de escutar, né? De estar escutando sons, de estar escutando música. E fico muito feliz de viver nesse momento com essa cena tão rica, tão bonita de músicas, de músicos, de coisa acontecendo. É quase praticamente impossível escutar tudo que sai. Mas, cara, a escuta é fundamental. Então, sempre estou conectado com os sons novos, é, muito aberto às indicações. Então, e tenho conversado com várias pessoas de vários lugares, trocando, né? Isso é fundamental. Tipo, eu conheci esse ano, Uhum. por conta do festival que eu participei online, festival que foi o Sérgio Sampaio, né?
que aconteceu lá em abril, ainda 7 de abril. Aí conheci, Tá. por exemplo, o Irã Barreto, que é um músico, compositor, residente em Natal. A gente trocou figurinhas, a gente fez uma parceria. Então, as coisas, elas acontecem, né? Elas acontecem. Tem muita gente massa, nova, e a gente vai se conectando. É, total. E voltando a falar do seu disco, Delírios Líricos, ele tem, né, no meu entendimento ali, umas características que são do seu trabalho mesmo. Ele tem um tom mais intimista, tem algumas letras que vão ali para o confessional, né? Você um pouco falando sobre as suas experiências e tal. E como você tem essa coisa de falar sobre as suas experiências, você acha que esse período em que a gente está vivendo agora vai influenciar diretamente muitas composições suas, e, enfim, da música no geral? Você acha que a gente vai daqui a alguns meses ouvir o que a gente está passando agora? Acho que com certeza, né? E assim, eu ainda não passei por essa experiência de fazer uma canção totalmente dentro dessa experiência que nós estamos vivendo agora, né? Mas com certeza, né? Tipo, é a hora sei lá, eu me introspectar com o violão e as músicas chegarem, essa fotografia ela vai ser realizada por toda uma geração, né? Vai ser muito doido isso. Mas vai rolar, tá rolando. Tem muita gente já criando músicas e lançando, né? Singles e lançando Uhum. trabalhos já produzidos nesse período, né? Que a gente está vivendo de distanciamento e quarentena. E eu acho que depois os álbuns todos, assim, vão ter alguma conexão com esse momento que nós estamos vivendo, né? E só não sei Uhum. como transformar isso, por enquanto, em palavras ainda. Mas vai acontecer, Total. que é muito doido mesmo. Total. E falando em álbum, né, até queria falar com você sobre isso também. Eu vi que o disco teve acho que 2 singles, né? Teve 2 músicas que É, foram ali, estão no streaming separados, mas obviamente logo depois você soltou o álbum. Você é um cara que aposta e acredita nesse formato de álbum ainda, né? Você não entrou muito nessa pira de vou fazer uma música aqui solta e tal. É álbum mesmo, né? pois é, Marcos, eu vou dizer, tipo, aqui, o álbum, ele é uma foto do momento existencial, um registro do momento existencial, né? Então, eu faço parte de uma geração, eu nasci na década de 70, nasci em 75. Então, eu peguei eu peguei, assim, um movimento do meu pai, escutando 78 rotações, coisa que eu tenho até hoje. Uma É mesmo? coleção de 78 rotações e tal. E eu fui conectado com os formatos. Então, LP, fita cassete, depois passamos para o CD, né? Pegamos toda essa mudança. Uhum. E o single, eu acho que é legal pra caramba. Tanto que nessa primeira vez que eu lancei singles antes de um álbum, né? Que foi Delírios Líricos, saíram 2 singles antes. Mas Uhum. o álbum, ele continua sendo uma foto do momento. E assim, tem uma parada, eu ainda continuo muito, muito conectado a lançar o LP, a lançar o CD, continuo produzindo CD físico e LP, porque é, é uma das formas da gente fazer girar até financeiramente o nosso rolê. Porque Uhum. eu não consigo só pensar assim, vou trabalhar um disco e só ficar no digital. Não, por mais que exista um investimento para você fazer um CD, por mais que exista um investimento para você fazer um LP, são coisas que depois você vai para um rolê presencial, vai fazer show, circula, e você se transforma num caixeiro viajante, e você vai deixando essas coisas durante os lugares que você passa, né? Não é que você vai perder, você não encalha com as coisas. E existem pessoas que estão consumindo ainda. E a gente virou uma parada orgânica, né? Faz um bom tempo. Uhum. A música, ela funciona como um pequeno projeto de sítio, um pequeno projeto onde você cria uma safra. Tipo, você vai fazer um CD hoje, você pode fazer 300 cópias do CD. O LP, você sai com 300 LPs.
Uhum. Esse material, você vai escoando ele com o passar do tempo. Porque senão você também não tem o que fazer. Você vai fazer um Sim. show e você não tem o que oferecer. Ou você tem que... As gerações mais novas hoje pensam numa série de coisas legais para galera, camiseta, caneco, tem muitas soluções e tal. Mas eu ainda tô numa parte de uma geração que ainda consumia ainda até hoje ainda compro LP quando posso e compro CD, eu tenho uma coleção, curto, acho muito legal. Então eu acho importante e continuarei sempre produzindo os álbuns, né? Uhum. Legal. O Musix Blog comentou aqui que passou um aeroplano aqui, fez esse barulho aqui agora há pouco. Passou Mas aí? não foi para. Teve um, não sei se acho que todo mundo ouviu, um barulhão aqui. Aqui tem umas motos que passam aqui, parece um caldo de cana ambulante, aquele barulho de caldo de cana. Você não sabe, aqui tem um aeroporto. Ah, é? Você mora perto Os aviões passam aqui em cima, que a gente deu sorte que não passou nenhum ainda. Mas eles passam em É, cima da casa o tempo inteiro. o movimento tá baixo, né, de avião ainda, né? Então a gente se safou dessa. Ó, o nosso tempo tá quase acabando aqui, infelizmente. Poxa. Eu estava lendo umas entrevistas suas mais antigas, e eu li que você sempre depois que lança um disco já pensa no outro, né? Você falou aí agora há pouco que ainda não parou para compor, né? Ainda está aí, está vivendo essa coisa, mas e aí, já pensou no próximo? Assim, já tem uma ideia? Ainda não. Cara, então, o que acontece é o seguinte, né? Há uns anos atrás, o Bruno, o Dustan, o Boca, a gente foi pro estúdio e criou um disco a partir do nada. Eu não cheguei com nada, ninguém chegou com nada. A gente fez duas sessões, uma com o DJ Marco, que tem 20 minutos e acabou a luz, mas esses 20 minutos já tem muita coisa, assim, que dá para transformar nesse disco. E depois tem mais um dia inteiro de gravação. Então, o nosso próximo disco, né, que é coletivo, ele já está com as bases todas ali capturadas e as ideias estão capturadas bem, né? É bem provável de ser o próximo trabalho. E aí, a gente com calma, com tempo, mais para frente, pensar num disco mais confessional, mais autoral, como foi o Delírios Líricos, né? Uhum. E teve uma coisa muito interessante que eu fiz também, que eu gostei muito, foi que no Alma de Gato eu desenvolvi um trabalho muito de parcerias também. Então teve parcerias com o Luiz Romero, parcerias com Malu Maria. Eu gravei uma música do João Sobral, que é do compositor e amigo também. Então, e eu fiz muitas parcerias durante agora também esse momento que a gente está vivendo. Eu não compus músicas assim, na intimidade mesmo, comigo mesmo, assim, aquelas músicas, né? Uhum. Mas eu fiz várias altas parcerias. Então, é bem provável que aconteçam três movimentos, né? Esse trabalho coletivo, que já está capturado, um trabalho intimista, que é o Delírios Líricos, que é uma coisa que vai meio que suceder o Delírios Líricos, e de repente, mais um trabalho de parcerias. Também tem um disco inteiro composto com o Abelha Psicodélica, que é um compositor do interior de São Paulo, mas que está morando em Sampa agora também. A gente também compôs um disco inteiro, então isso também vira no futuro algum trabalho, a gente está trabalhando e desenvolvendo nesse sentido. Então, assim, realmente eu não consigo parar, né? E vou sempre pensando um pouco nos próximos movimentos. Muito bom. Você vai indo na calma, na tranquilidade, mas é ligeiro ao mesmo tempo, né? Tá tudo na cabeça, tá tudo aí. Muito bom. Depois que eu li A Queda do Céu, né, do Copenau, ele fala muito disso, né? Que as coisas todas guardadas e é possível mesmo. A gente tem que exercitar a mente, é um lugar maravilhoso, bicho. E a gente exercitando ela, exercitando isso, muita coisa fica guardada mesmo nesse fragmento maravilhoso que é a nossa mente, que é uma pena que cada vez menos a gente
realmente, assim, observa que, cara, as pessoas não estão cuidando da cabeça, né? E é fundamental, cara. É fundamental cuidar. É, total. Tá, o Instagram vai desligar na nossa cara em 20 Tá, segundos. Ele é assim mesmo, é assim né? mesmo. Infelizmente. Muito obrigado Você pelo seu também. tempo, pela sua disposição. Estamos aí. Obrigado, Marcos. Você também. Até mais. Tamo junto, mano. Valeu pelo papo, mano. Até mais. Valeu, até já. É isso.